Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão nos visitando nessa noite, dizer que é uma alegria enorme receber a presença de cada um de vocês aqui na Igreja do Redentor. Se você está aqui pela primeira vez, aqui na Igreja do Redentor, queria dizer que tem um presente para você no final do culto, ali no balcão de conexão. Então, queria te incentivar a passar ali no balcão de conexão e retirar o seu presente, a forma da gente poder expressar a nossa gratidão pela sua presença aqui conosco. Rio de Janeiro tem muitas igrejas, e você escolheu cultuar ao Senhor nessa noite exatamente aqui na Igreja do Redentor, e a gente queria demonstrar a nossa alegria com isso. Nós estamos caminhando há bastante tempo em duas séries de mensagens no Evangelho de Marcos. Tivemos uma primeira parte que foi sobre a identidade do rei, onde na primeira metade do Evangelho de Marcos, o evangelista concentra ali a sua atenção em falar sobre a identidade de Cristo, quem Cristo é, a sua identidade, porque muitas caricaturas a respeito de Jesus são construídas. Embora essas caricaturas, contenham alguma verdade sobre Jesus, sendo incompletas, elas não revelam de fato quem Cristo é. E a forma como nós compreendemos Cristo vai determinar a forma como nós nos relacionamos com Ele. Depois nós começamos, na segunda metade do Evangelho de Marcos, falar sobre a missão do rei, onde o autor ele se concentra em falar sobre o propósito da vinda de Cristo, o que Cristo veio fazer. E hoje a gente chega na última semana de vida de Jesus antes da sua crucificação. Aí você pode estar se perguntando, a gente está chegando na última semana da vida de Jesus antes da crucificação, só que a gente está no capítulo 11. E o Evangelho de Marcos, ele vai até o capítulo 16. Sim, Marcos, ele dedica mais de um terço do Evangelho que ele escreveu para falar sobre a semana da crucificação. Por isso, essa série tem como título A Missão do Rei, entendendo que o propósito principal da vida de Jesus foi a sua morte e ressurreição. Não foram simplesmente os seus ensinos, embora sejam fundamentais, não foram os seus milagres, embora todos eles apontassem para a sua divindade. O propósito principal de Jesus foi morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia para salvar a mim e a você. O Evangelho de Marcos, do capítulo 11 ao 16, registra a última semana de vida terrena do nosso Senhor. Marcos dedica mais de um terço do Evangelho à semana da paixão. Alguns se referiram ao Evangelho de Marcos como uma narrativa da paixão, como uma introdução extensa a essa semana tão importante. Essa semana na vida de Jesus é uma semana movimentada, que culmina na sua morte na cruz e na sua gloriosa ressurreição, que aponta para a sua vitória sobre a morte. Essa era a hora mais esperada do ministério de Jesus. Estava se cumprindo não só o propósito de Deus, mas o desejo do Pai, o propósito eterno para salvar a mim e a você. Jesus Cristo veio para morrer e agora ele estava entrando de forma triunfante em Jerusalém para cumprir esse plano. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 1, onde nós leremos esse texto conhecido como a entrada triunfal de Jesus. Se você não está com a sua Bíblia aí,
eu te convido a você compartilhar com quem está com a Bíblia, com quem está do seu lado sem a Bíblia. A gente vai voltar no texto algumas vezes. Se você não trouxe e nem tem ninguém do seu lado com a Bíblia aberta para compartilhar contigo, a gente vai projetar o texto ali na versão que eu vou ler, que é a NAA. A palavra de Deus diz assim, Marcos 11, a partir do versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali, reclamaram. O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos ter acesso à Tua lei, à Tua vontade, à revelação do Teu Filho através das Sagradas Escrituras. Que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que as nossas mentes e corações estejam abertos a receber o alimento vindo do alto. Por isso, fala, Senhor Deus, conosco nesse momento, no nome de Jesus. Amém. A semana da paixão começa com a chegada de Jesus a Jerusalém. Isso acontece durante a Páscoa judaica. Tradicionalmente, chamamos isso da entrada triunfal. Esse episódio é conhecido como entrada triunfal. É uma declaração inequívoca da realeza de Cristo. É um evento tão importante, mas tão importante, que ele está registrado nos 4 evangelhos. Às vezes nós citamos alguns episódios que estão registrados em 2, às vezes nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é registrada nos 4 evangelhos. E com a chegada de Jesus em Jerusalém, a sua sorte está lançada. Não tem como mais voltar atrás. O cordeiro que foi preparado, foi anunciado e foi preparado antes da fundação do mundo, agora está em Jerusalém para ser morto no espaço e no tempo. 1 Pedro 1,20 vai dizer, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. A expiação pelo pecado, ordenado desde a eternidade no passado, agora se torna histórica para todos aqueles que poderiam contemplar o rei chegando. Jerusalém estava fervilhando. Com a proximidade da Páscoa, muitas pessoas chegavam até Jerusalém para aquela tão importante celebração do povo de Israel. A população de Jerusalém aumentava em 3, segundo estudiosos.
a população triplicava. Você já experimentou isso? Talvez você se lembre quando tivemos Jogos Olímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Durante a Copa, uma população muito superior àqueles que moram. Jerusalém enfrentava isso anualmente. No sábado eu estava conversando com o Christopher sobre a semana, a feira de óleo e gás, na minha cidade natal, em Macaé. E ele teve que se hospedar em Búzios, a mais de 1 hora da cidade, porque não tinha mais lugar para ficar. A cidade ficava completamente lotada. Jerusalém experimentava isso anualmente, durante a semana da Páscoa, onde a população triplicava. Isso acontecia porque peregrinos de toda parte daquela região chegavam. Pessoas que andavam dias após dias até Jerusalém. Só que aquela Páscoa seria uma Páscoa diferente de qualquer outra. Como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Aquela Páscoa seria diferente. Aquela festa que celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, seria ressignificada com a morte e ressurreição de Jesus. Logo, a chegada de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal, aponta algumas evidências do seu reinado. E é sobre essas evidências que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. E a primeira delas é a autoridade de Jesus. Nos versículos 1 a 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, que diz o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Jesus e os discípulos, eles se aproximam de Jerusalém. Eles chegam a Betânia. Eles chegam no Monte das Oliveiras. Betânia era a cidade de Maria, Marta e Lázaro. Aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Seu amigo Lázaro. Esse mesmo lugar é o lugar onde Jesus passará a última semana da sua vida antes da crucificação. Jesus ele envia então 2 discípulos, não identificados pelo texto, até uma aldeia, dizendo o que eles deveriam fazer ao entrar na aldeia. Ele afirma que eles encontrariam um jumentinho, esse jumentinho estaria amarrado, e esse jumentinho era um jumento que ninguém jamais havia montado. Parece detalhe simples, ou mero preciosismo do autor ao nos fornecer esses detalhes a respeito do que eles deveriam fazer e qual era a condição do animal que eles trariam para Jesus. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, 1 Samuel 6:7, Números 19:2 e Deuteronômio 21:3, vemos que a Arca da Aliança do Antigo Testamento precisava de um carregador, alguém que carregasse sem jugo. E nesse momento, a verdadeira Arca da Aliança, que é o Senhor Jesus, exigia um animal sem montaria. Nesse momento, nós vemos o cumprimento de um ritual da antiga aliança se cumprindo na pessoa de Jesus, apontando que a Arca da Aliança, descrita no Antigo Testamento, era apenas um ritual, uma sombra daquilo que estava se concretizando naquele momento. Por isso, quando você vê em igrejas chamadas evangélicas,
a Arca da Aliança dourada, o pessoal faz o material, imita ouro, para parecer com a antiga, e as pessoas cultuando em volta daquilo, é algo antibíblico. Porque era uma celebração que apontava para o que haveria de vir. A entrada de Jesus em Jerusalém, esses detalhes em relação, inclusive, ao animal que ele montaria, aponta para o cumprimento. Aquele ritual antigo era apenas algo para apontar para a obra de Jesus futura. As pessoas no Antigo Testamento, elas não eram salvas por conta da presença daquele objeto, por conta da obediência da lei, porque ninguém, exceto Jesus Cristo, cumpriu toda a lei, mas pela fé do Cristo que haveria de vir. E todas as cerimônias do Antigo Testamento apontavam para elementos do Filho de Deus, da nova aliança que Deus estabeleceria com o homem. A diferença é que nós somos salvos crendo no Cristo que veio, e eles criam no Cristo que viria. E nós vemos aqui o cumprimento de todo aquele ritual do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, onde havia a arca que simbolizava a presença do Senhor. Mas naquele momento, o Santo dos Santos estava sendo levado para dentro de Jerusalém. Por isso, Jesus planejou tudo, até o último detalhe, estava no controle total de Cristo. Desde o momento em que ele entra em Jerusalém, as prerrogativas da divindade estão presentes. Jesus é o Senhor e Mestre de cada detalhe do seu destino divino. Um autor que eu gosto muito, Sinclair Ferguson, ele afirma, ao comentar esse episódio, o seguinte: Sua Majestade e autoridade começam a brilhar desde o momento de sua entrada em Jerusalém. Foram nas encostas do Monte das Oliveiras que Davi fez a sua rota de fuga de Jerusalém, quando seu filho Absalão queria capturá-lo. Para aqueles que conhecem a história de Davi. Foi nesse mesmo monte que Salomão entristeceu ao Senhor ao erguer ídolos para as suas esposas estrangeiras adorar. Foi ali também que Ezequiel testemunhou a glória de Deus. E agora, nesse mesmo monte, Jesus, o Filho de Deus, faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Nesse mesmo monte, Jesus também chora. O alto do monte fica cerca de 1 quilômetro de distância de Jerusalém. E é do alto do monte que Jesus chora ao ver a incredulidade e a desobediência, a cegueira espiritual do povo. E é interessante que quando nós vemos esse episódio, nós aprendemos sobre a autoridade de Jesus, e algo que nos salta os olhos, nos chama a atenção, é que ele se submete à vontade do Pai. Tudo que Jesus faz está de acordo com a palavra de Deus, com tudo aquilo que a palavra de Deus havia predito. Por isso, o jumento que nunca foi montado, todos esses detalhes que para nós pode parecer algo supérfluo, são pontos que estão de acordo com aquilo que havia sido profetizado aos antigos. Os 2 discípulos vão até a aldeia e encontram o jumento, como disse Jesus. Eles trazem o jumentinho para Jesus. Eles jogam as capas sobre o jumento para que Jesus pudesse montar no jumento. E Jesus monta para entrar em Jerusalém. E é interessante que uma atitude aparentemente simples nos mostra muitas coisas, há uma riqueza muito grande nas entrelinhas. Jesus, se você olhar para toda a história nos evangelhos, exceto as viagens de barco, Jesus o tempo todo caminhou a pé. É a primeira vez que nós vemos um registro de Jesus montando em um animal. E aqui ele escolhe um jumentinho. E isso também é simbólico à luz das profecias, à luz das expectativas e alusões do Antigo Testamento.
A frase, o Senhor precisa dele, registrado no versículo 3, aponta para algo que foi predito antes. O filho maior de Davi está aqui, não mais Salomão, mas Jesus, que é a raiz de Davi, o cumprimento completo da profecia, estava presente. Ao montar naquele jumento, Jesus está demonstrando o seu poder, a sua realeza, porque está cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Em Zacarias 9:9, há a profecia em relação de como Jesus chegaria. Há uma distinção clara entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor. Zacarias 9, do versículo 9 ao 12, diz o seguinte: Alegrem-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os cativos da cova e que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio, eu lhes restituirei tudo em dobro. Versículo 16. Naquele dia o Senhor, seu Deus, os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Nosso Senhor viveu a sua obra, do começo ao fim, em total submissão à palavra de Deus. A vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição foram o desenrolar de todo o drama da redenção. Não é de admirar que ele disse em João 5,39, vocês se debruçam sobre as Escrituras, porque pensam que tem a vida eterna nelas, mas elas testificam de mim. Jesus fala isso ao confrontar os fariseus que conheciam a lei, mas não conseguiam identificar a Cristo como o cumprimento da lei de Deus. E o que esse aspecto de autoridade de Jesus e a sua entrada triunfal em Jerusalém aponta para nós? A pessoa mais poderosa e com mais autoridade que já existiu nesse mundo, Jesus foi a pessoa e sempre será a pessoa com mais autoridade e mais poder que já existiu e vai existir no mundo. Sim, nenhum rei da terra, nenhum governante, nenhum bilionário possui ou vai possuir mais poder que Jesus. Porque somente Jesus demonstrou através dos seus milagres que ele possui total poder sobre as doenças, sobre a natureza ao acalmar tempestades, tem poder sobre a morte, porque ele ressuscitou pessoas, ele tem poder sobre os espíritos malignos ao libertar pessoas, e ele tem o maior de todos os poderes, o poder de perdoar pecados. Inclusive, ao dizer isso, ao afirmar isso, ele é alvo do ódio dos religiosos. Muitos já admiravam por todos esses milagres, mas ao afirmar que ele perdoava pecado dos outros, aqueles que não recebiam como o Senhor ficaram irados. Jesus é a pessoa mais poderosa que já existiu, porque ele tinha poder sobre todas essas coisas. E mesmo sendo a pessoa mais poderosa de toda a história, ele viveu em plena submissão à palavra de Deus. Não há poderosos nesse mundo que, por mais que possua muito poder, o seu poder nunca vai sobrepor a palavra de Deus.
A verdadeira autoridade está em se submeter à palavra de Deus. Isso serve de reflexão para nós. Quantas vezes relativizamos a vontade perfeita de Deus para nós nas Escrituras, porque nos achamos poderosos, porque queremos nos empoderar, mas não existe empoderamento fora da submissão à palavra de Deus. O verdadeiro empoderamento está em ser submisso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores e à sua perfeita vontade expressa na palavra. O segundo aspecto interessante a respeito da entrada triunfal de Jesus é a sua humildade. Outra marca na chegada de Jesus que identifica como rei é a sua humildade. Aos olhos da cultura, realeza e humildade não combinam. Mas Jesus é o rei que inverte a lógica desse mundo. Tem gente que tenta relativizar, tenta adaptar a Bíblia para a cultura de hoje. Aí fala, não, mas o jumento naquela época é como se fosse uma BMW, uma Ferrari nos dias de hoje. Quanta besteira. Não sei se você já ouviu isso. Se fosse, a entrada de Jesus assim estaria em contradição com o que foi predito pelos profetas do Antigo Testamento. Quando diz que aquele que era dono de todas as coisas se fez pobre. Jesus monta num jumentinho e começa, que ele nem era dono, ele pega emprestado. E montado naquele jumentinho, ele começa o seu desfile para Jerusalém. A divindade em um jumentinho. A profecia de Zacarias 9:9 faz uma linda conexão com ele montado em um jumento e a sua humildade. Ele não precisava domar o jumento. O jumento ele se submete. Ele ainda não tinha sido domado, por isso que ele nunca tinha sido montado. Mas nós vemos a autoridade de Jesus até mesmo sobre a criação. Ele poderia domar um leão e entrar montado num leão. Imagina só, não sei nem se tinha leão lá em Jerusalém. Enfim, viajei agora, mas tudo bem. Mas sei lá, algum outro animal feroz, imponente. Ele não precisava domá-lo. Até mesmo aquele burro conhecia o seu mestre. O rei ele está chegando, trazendo justiça, trazendo salvação. Ele vem humilde, montado em um jumentinho. E em resposta a essa entrada triunfal, o que as pessoas fazem? Muitas pessoas estenderam o quê? As suas vestes no caminho. Outros espalharam ramos frondosos cortados nos campos para que Jesus passasse. Foi um momento festivo, um momento de celebração, onde as pessoas deram boas-vindas ao rei. Vindo dessa forma, Jesus Cristo agora, ele proclama abertamente que ele é o Senhor, que ele é o rei. Até esse momento, ele proibia essa declaração explícita, mas nesse momento ele declara, na forma como ele adentra Jerusalém, eu sou o rei. Jesus ali ele tem o propósito intencional de se apresentar como o Messias, sabendo que isso provocaria a ira dos líderes judeus, resultando na sua crucificação. Por isso, a sua declaração não foi um ato de orgulho, mas um gesto de humildade, um gesto de graça. Porque ele não estava se autopromovendo, mas ele estava anunciando como rei, sabendo que esse anúncio traria sobre si a morte. Essa paradoxal realeza de Jesus brilha nesse momento.
Jesus é a realeza e a divindade em uma única pessoa. Ao mesmo tempo que ele avança em sua declaração de ser rei e humilde. De apesar de ser rei, ele demonstra o serviço. Jesus ele não vem com pompa, mas com mansidão e humildade. Ele vem em humildade e simplicidade. Citando mais uma vez Sinclair Ferguson, descrevendo esse momento, ele diz o seguinte: pense por um momento, o que o registro de Marcos transmitiria àqueles que lessem primeiro os cristãos em Roma. Sem dúvida, muitos deles viram generais entrarem triunfantes em Roma para receber os elogios da vitória. Quão nítido deve ser parecido o contraste entre a glória romana e a humildade de Jesus. Quão poderosa é a espada e o poder político em contraste com o rei Jesus. No entanto, sabemos que seu reino foi estabelecido enquanto a glória que era Roma desapareceu no esquecimento. Sabemos que Jesus fez em Jerusalém estabelecer um reino que sobreviveria a todos os reinos desse mundo e quebraria em pedaços todos os reinos centrados no homem que se opusesse a ele. Jesus veio para assumir o trono, mas se comprometeu a começar o seu reinado na cruz. Além de autoridade e humildade, o reinado de Cristo aponta para nós o propósito principal da sua missão, que é a salvação. Imagine o quão fascinante deveria ser os gritos da multidão ao ver Jesus chegando. Aquele monte de gente estendendo suas vestes, espalhando ramos, balançando os ramos, por isso que tem o domingo de ramos, né? Anunciando, hosana, o que vem em nome do Senhor. Essas palavras não poderiam ser mais verdadeiras, mas também foram muito mal interpretadas por aqueles que gritavam. A entrada triunfal que apontou Jesus como Salvador, e a multidão grita, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, onde a palavra hosana é um clamor pelo Salvador que significa nos salve agora, ou nos salve, nós suplicamos. Foi muito mal interpretada. A profecia que estava sendo cumprida naquele momento estava sendo interpretada de forma errada pela maioria que gritava, que aclamava ao rei. Porque o povo de Israel naquele momento esperava e acreditava que seria o grande libertador político da opressão de Roma. O rei que estava chegando não era o rei que eles esperavam. Jesus não estava ali para expurgar Israel da dominação estrangeira. Jesus estava ali para purificar o seu povo de seus pecados. Enquanto o povo estava esperando, estava procurando e ansiando por um salvador temporal, político e militar. Se passaram 2000 anos e muitos continuam com a mesma expectativa. E por vezes projetando em Deus essa expectativa temporal, política e militar. Só que Jesus veio para uma obra muito maior. Ele veio para trazer algo que somente Ele poderia trazer. A salvação completa e eterna do corpo e da alma. O povo de Israel esperava por um Salvador apenas para os judeus. E Jesus se apresenta como Salvador para o mundo inteiro. Para todos aqueles que crerem em seu nome, como diz João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 3,16, um dos versículos mais belos da palavra de Deus, diz: porque Deus amou o mundo dessa maneira, dando seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A salvação e o triunfo de Cristo é expressa na vitória de Jesus na vida e sobre a morte. A salvação sobre o pecado, a verdade sobre o erro, o amor sobre o ódio, o perdão sobre a condenação. O povo estava clamando por salvação naquele dia. Embora eles tivessem uma visão limitada, Jesus estava oferecendo uma salvação muito maior. Por isso eu te pergunto, qual é a salvação que você espera, a vinda de Deus? Você tem uma mente e uma expectativa limitada a respeito do Senhor, esperando dele uma salvação temporal, uma salvação baseada em resolução de problemas desse mundo passageiro. Ou você pode contemplar que diante de você, naquela cruz, morreu o Salvador e ressuscitou para te dar a vida eterna e proporcionar a mim e a você um reino que não terá fim. Um reino eterno, que tudo que está aqui é passageiro, que não podemos encontrar em redenção em nada nesse mundo. Você já clamou a Deus, a Cristo, para salvá-lo? Porque Jesus Cristo, ele é o único que pode. Essa salvação que somente Deus pode dar em Jesus Cristo aponta para a sua justiça. Aquele dia da entrada triunfal em Jerusalém termina sem muitas intercorrências. Parecia que esse seria o momento perfeito para Jesus reivindicar o seu trono e o seu reinado messiânico. Mas, surpreendentemente, nada acontece. Rapidamente, aquela multidão entusiasmada desaparece. Misteriosamente vai todo mundo embora. Acabou a euforia. Será que Jesus seria, então, apenas um rei por um dia? Jesus, sem qualquer alarde, ele também parte e leva consigo o quê? Os 12. Em Malaquias 3, versículo 1 e 2, nós vemos o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. O fogo refinador chegou. Chegou para purificar o que está impuro. O sabão da limpeza chegou para limpar o que está sujo. Jesus começa isso pelo templo. É o que nós vamos ver na semana que vem. Mas ele termina essa sua obra na cruz. Ele age com justiça quando julga. Por isso ele é tão digno da nossa adoração. O nosso rei veio e nosso rei está voltando. E haverá uma diferença entre a sua primeira vinda com a sua segunda vinda. Se na sua primeira vinda ele veio para morrer, na sua segunda vinda ele virá para reinar. Na sua primeira vinda ele veio montado em um burrinho. Na segunda vinda, a palavra de Deus diz que ele virá em um cavalo guerreiro. Na sua primeira vinda, ele veio como um servo humilde. Na segunda vinda, ele virá como um rei exaltado. Na sua primeira vinda, ele veio demonstrando fraqueza. Na sua segunda vinda, ele virá com poder. Na sua primeira vinda, ele veio para nos salvar. Mas na segunda vinda, ele virá para julgar. Na sua primeira vinda, ele veio como divindade velada. Na sua segunda vinda, como a divindade revelada. Na sua primeira vinda, ele veio com 12 discípulos. Na sua segunda vinda, ele virá com um exército de anjos. Na sua primeira vinda, ele veio trazer a paz. Na segunda, ele fará guerra. Na sua primeira vinda, ele recebeu uma coroa de espinhos. Na sua segunda vinda,
a coroa da sua realeza. E por fim, na sua primeira vinda, ele veio como servo sofredor. Na sua segunda vinda, ele virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Na sua primeira vinda, na sua primeira entrada triunfal, poucos se curvaram diante do grande rei. No entanto, no grande dia, na sua segunda vinda, na sua entrada triunfal na história, a palavra de Deus diz lá em Filipenses 2, que todo joelho se dobrará e todo o olho verá. E não terá como negar que ele é o Filho de Deus, que veio para resgatar os que são seus. Para onde você está olhando? Por qual tipo de Salvador você está esperando? Você está pronto para a entrada triunfal do Rei? Jesus reinará eternamente. Onde quer que o sol percorra em suas jornadas sucessivas, seu reino se estenderá de ponta a ponta. Como nós lemos na profecia, de mar a mar, de costa a costa. E é maravilhoso porque as bênçãos do Senhor abundam onde quer que Ele reine. O prisioneiro salta para perder as suas correntes. O cansado encontra descanso eterno. E todos os filhos necessitados do Pai são abençoados. Toda a criação louva a esse Deus. Os anjos cantam em louvor a esse Rei. A entrada triunfal de Jesus é a prova inequívoca que o Rei já veio e, principalmente, que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, será um dia glorioso para todos aqueles que o receberam. Mas para aqueles que o rejeitaram, será um dia de dor, de tormento e sofrimento. Um mesmo evento, com resultados distintos. Como você vai estar no grande dia? Em alegria ou em tormento? Essa é a grande questão. Jesus, ele não veio para simplesmente resolver seus problemas aqui nesse mundo. Embora ele nos abençoe. Como um pai amoroso, Deus gosta de nos dar coisas boas aos seus filhos. Mas esse não foi o seu propósito principal. Quem é Jesus para você? Um meio ou o Salvador da sua vida? Um meio para você realizar coisas ou aquele que veio para te salvar? Medite nisso nessa noite. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque Jesus Cristo veio, Ele entrou na história, Ele se fez homem como nós. Ele andou nessa terra. Ele obedeceu perfeitamente à lei. Ele viveu uma vida perfeita que nenhum de nós é capaz de viver. E mesmo sem merecer, Ele morreu naquela cruz. Ele levou sobre si todo o nosso castigo, toda a nossa punição. Ele se fez justiça por nós te louvamos por isso. Que nessa noite nós possamos contemplar a entrada triunfal do Rei em Jerusalém e nos lembrarmos que um dia Ele voltará de forma triunfante, de forma vitoriosa. Todo olho verá e toda a língua confessará que Ele é o Rei. Portanto, se há pessoas aqui, Senhor, que ainda não recebeu o Senhor, não recebeu Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes, e que a partir do registro da entrada triunfal do Rei, eles possam compreender que esse Rei vai voltar, e Ele vai voltar para buscar os que são seus. Essa é a nossa bendita esperança. É isso que nos move, é isso que nos faz suportar as aflições, as tentações, as adversidades que esse mundo nos oferece, porque sabemos que viveremos eternamente contigo. Obrigado, Pai, por essa bendita esperança. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.